Parece que o jogo virou, né, Carla? Shalom, igreja. Eu vou tentar pregar. Eu gosto mais de viver do que pregar, e Deus tem provado isso na minha vida constantemente. E eu peço um pouco da compreensão de vocês, porque Deus, Ele me pegou na esquina esses dias. Então eu acho que eu estou um pouco sentimental demais, mas não sentimental demais, eu creio que eu estou mais sensível. E muitas vezes Deus usa situações para que nós possamos enxergar algo que não estávamos enxergando antes, né? E o louvor de hoje, uma bênção, a presença manifesta do Senhor é palpável, tanto hoje como ontem também. Eu queria agradecer a todos vocês que vieram, agradecer aos ministros da casa que vieram, honraram com sua presença. E como a AP disse, esses dias nós tivemos algumas reuniões, né, para nós alinharmos algumas visões, né, direcionamento a respeito dos jovens e dos adolescentes dessa casa. E grandes coisas estão por vir, porque realmente nós enxergamos um grande potencial neste lugar, na vida de cada um dos jovens e dos adolescentes. Então nós precisamos entrar em alinhamento, em concordância, para que Deus, Ele venha fazer o melhor dEle nesta casa, nesta cidade, nesta região. E eu creio que Ele vai usar a minha e a sua vida. Você crê nisso? Porque quando nós estamos com um problema de visão, é igual, eu sou míope, tenho astigmatismo e ceratocone, pouca coisa. O meu desejo era operar, mas por conta desse bendito ceratocone eu não consegui. Mas é simples tentarmos resolver. Por exemplo, que se eu tiro o óculos eu não consigo enxergar quem está tocando o teclado. Quem é assim como eu? Misericórdia, né, irmão? A gente não consegue enxergar a nada. E às vezes a gente está sem óculos, por algum motivo quebrou, enfim. É que se eu estou sem óculos, é igual o Mr. Magoo. Esquece, não tem condições, eu não consigo andar só. Mas às vezes por algum motivo você vai fazer um exame de vista, você tem que dilatar, você tira o seu óculos. E às vezes você está no transporte público, passa alguém que ele conhece, que você conhece você, e você não reconhece, não cumprimenta, e você é tido por metido, arrogante, soberbo. Não, gente, eu só estou sem óculos. Assim na igreja também, às vezes a gente chora, a gente, sabe, sai tudo, a coriza, a sinusite, quando você se derrama nos pés do Senhor. E você tira o óculos, aí o óculos fica manchado de lágrima, aí fica aquela coisa linda, né? Para Deus mostrar realmente que nós somos do pó, que nós somos nada e que nós dependemos realmente dEle. E é assim, quem vive de óculos vive da misericórdia do Senhor. Mas quando nós sentimos, por exemplo, uma dorzinha de cabeça, quem está acostumado com isso fala: eu acho que meu grau aumentou, preciso trocar de grau, preciso trocar de óculos. Ou às vezes alguém que já, constantemente fica forçando a vista, quem não usa óculos, e sabe, você tentar enxergar forçando é complicado, porque além de você não conseguir enxergar, você tem as dores no corpo, é dor de cabeça, é tensão muscular, tudo isso por conta da visão. E talvez o Senhor trouxe esta manhã você aqui porque Ele quer aumentar o seu grau. Ou aleluia, me ajuda aí, briga amém. Ou talvez você precisa de uma ajudinha, você está forçando demais para ver algo, e o Senhor está falando: não, eu tenho que colocar as minhas lentes em você. Então, e essa lente não é Transition, não é Johnson & Johnson, não é Baucher. Essa lente se chama fé.
Essa lente é o que nos faz enxergar o que Ele quer para as nossas vidas. Amém? E como nós estamos num mês de avançar na visão do reino, nós precisamos identificar em nossas vidas coisas que possam estar atrapalhando a nós de caminharmos na visão do reino. Porque a palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade em que a visão física muitas vezes determina e dita as ações e decisões que temos que ter diante do que estamos enxergando. Só que, no entanto, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados para enxergar além do que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos enxergando. Porque a fé, ela sempre nos faz enxergar o que Deus disse e não o que estamos vendo. O que Deus disse a respeito da sua casa e não como ela está hoje. O que Deus disse a respeito das suas finanças e não como está hoje. O que Deus disse a respeito da MCI e não como está hoje. O que Deus disse a respeito da nação brasileira e não como está hoje. E para você que está atento nas minhas palavras, o que Deus disse ao seu ministério e não como está hoje. Vocês estão comigo? Eu sou um pouco ligado à arte e eu sei que muitas vezes nós, como ministro de louvor, às vezes tem a oportunidade de dar uma saudação, pregar. A gente já, antes da gente começar a pregar, a gente quer puxar o último trecho da música, da última música que foi cantada, né? Pra gente tentar engajar na adoração, mas eu vejo que hoje não precisamos disso, porque o Senhor, Ele já nos pegou e nos agraciou com a sua presença. Mas como um bom artista, admirador da arte, existe um pintor chamado Claude Monet, um grande pintor e impressionista do século XX, que ele diz assim, uma frase: às vezes nós precisamos esquecer o nome do que estamos vendo para enxergar além. Exemplo, não quero ir muito fundo à arte, vou trazer um pouco mais para a realidade. Quem já foi em buffet service? Você está vendo uma muqueca ali, mas tem a plaquinha, muqueca, certo? Só que você não sabe de que peixe que é. Você não sabe o tempero que foi colocado lá. Você não sabe o modo que foi preparado. Você não sabe quem preparou, porque está rotulado. E eu quero dizer para você essa manhã, não é o que as pessoas rotulam sobre quem você é. É sobre a identidade que Cristo colocou em você. É sobre quem fez você. É sobre quem planejou a sua vida. É quem planejou a sua caminhada, a sua história. E eu estou aqui para te dizer que você não deve menosprezar nem os pequenos começos e nem as pequenas batalhas, porque tudo isso faz parte do tempero da muqueca. Tudo isso faz parte do tempero da sua vida, da sua história e, acima de tudo, do seu testemunho. Amém? Porque a nós, os seres humanos, nós somos os únicos que nós fomos agraciados pela a destreza de termos raciocínio, planejar, sonhar. E isso nenhum ser vivo consegue fazer. Ele consegue usar as suas habilidades pelo instinto da natureza. Mas a nós nos foi dado o discernimento. Só que muitas vezes nós usamos mais o instinto
natural do que o discernimento. Então o Espírito Santo, ele nos traz para a sua realidade nesta manhã, de que a palavra que diz que o homem carnal discerne aquilo que é da carne e o espiritual discerne aquilo que é do Espírito. Ora, se nós vivemos da fé, o que em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, querido, você, como discípulo de Cristo, como um adorador do Senhor, você não pode se apegar na carne. Você tem que se apegar no Espírito. Estou dizendo para você ser uma pessoa relapsa ou até mesmo inconsequente diante de tudo que está acontecendo no mundo ou à sua volta, na sua empresa, na sua casa, enfim. Mas isso não quer dizer que você tem que viver nela. Você tem que agir no Espírito para mudar essa situação. Amém? Vocês estão aqui? A palavra do Senhor tem nessa versão, em Hebreus capítulo 11 mesmo, eu achei uma versão que ela é linda, a nova versão transformadora. Ela diz assim, ó: a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos, porque é real, mesmo que não estamos vendo, é real. E ela nos dá convicção das coisas que não vemos. E aí, para compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias, que nós precisamos enxergar com a sua ótica, muitas vezes para receber uma direção, uma bênção, ou até mesmo como nós devemos nos posicionar diante de algumas situações. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, por exemplo, para recebermos uma nova vida e misericórdia. Eu gostaria que você pudesse ligar a sua Bíblia aí onde você está, ou se você está com a Bíblia de papel, em Marcos capítulo 10. Versículo 46. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, mas eu quero destrinchar um pouco aqui sobre os bastidores do que aconteceu. Marcos, capítulo 10, versículo 46. A versão que eu estou lendo é a nova versão transformadora e diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver
e seguiu Jesus pelo caminho. Eu pesquisando um pouco sobre Bartimeu, né? Coloquei no Google, cego Bartimeu, entrou a música do David Keelan, Jesus, filho de Davi. Mas eu não estava atrás disso. Aí eu comecei a olhar um pouco mais. E algumas histórias relatam que o filho de Timeu, ele era um funcionário de Roma, um soldado de Roma, onde ele ficou cego em uma das batalhas. E, na época, para você, mesmo sendo mendigo e pedir esmola, você precisaria da autorização de Roma para pedir esmola. Então ali ele estava condicionado a ser um pendente mediante a sua situação. Imagino, não quero, sim, longe de mim dizer que isso é realidade, mas vamos, imaginar a situação de acordo com a história, de acordo com aquilo que nos é mostrado e apontado como estudo, de que Roma, ele colocou para ele a seguinte situação: olha, já que ele, perdeu a visão por nossa causa em batalhas, vamos deixar ele pedir esmola, vamos lhe dar um pouco de dignidade, porque muitas vezes, queridos, nós perdemos a nossa visão por batalhas, por guerras, por lutas, e o inimigo acha em nós uma brecha, aonde nós nos colocamos nessa situação de miserável e de coitado, esquecendo de quem nós éramos. Porque hoje, um militar, ele tem suas regalias, mesmo depois dele cumprir o seu período de serviço. No Brasil, a gente pode dizer que alguns parecem Bartimeu, literalmente, que o governo nos dá esmola, mas não é esse mérito que eu quero entrar. Eu quero entrar na situação de que mesmo com as lutas, as dificuldades e as diversidades, você não pode parar de enxergar quem você é em Cristo. Você é um guerreiro, você é um soldado. Levanta a sua cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não é a música que eu estou cantando, tá? Misericórdia. Mas não se coloque nessa situação de receber a miséria. Se coloque na situação de reparar as suas armaduras, de trazer de volta a força que você perdeu nas batalhas, mesmo que você tenha que descansar sem fazer nada. Ah, mas eu sou guerreiro, eu preciso lutar. Não, descansa. A guerra acabou, agora descansa. Significa que outras não vão vir? Não, significa que muitas outras vão vir. Mas a palavra nos garante, Jesus diz assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele já venceu todas elas por nós. Só que muitas vezes nós queremos pegar o papel de Jesus, daquele que vence, e sair do papel da onde Ele nos coloca em descanso. Talvez você possa me entender como algo que estou dizendo aqui em dualidade. Mas eu devo fazer ou não devo fazer? Não, você deve agir conforme o que Ele quer que você faça. Descansar quando Ele pede para você descansar, marchar quando Ele pede para você marchar, ficar na sombra quando Ele pede para você ficar na sombra. E aí, o engraçado que nessa passagem diz assim, que quando o cego Bartimeu ele começa a gritar, os discípulos que estavam lá falam, fica quieto, não dá chilique, fica na sua, não perturbe o mestre. E muitas vezes tem gente do nosso lado igual Bartimeu, desesperado por um milagre, e nós estamos falando, para de dar chilique, para de fazer manha.
Mas aí, a fé da pessoa que está desesperada traz revelação de quem Jesus era: o filho de Davi, Messias, o Salvador, o que cura, o que salva, o que restaura, e não apenas o Jesus de Nazaré. Enquanto para alguns Jesus de Nazaré andava, para Bartimeu, Jesus, filho de Davi, passava. E hoje, nesta manhã, Jesus, o filho de Davi, está passando. Então, se você se enxerga fraco, cego, está na hora de você tomar uma atitude e dizer: filho de Davi! Gritar. Tem misericórdia de mim, sabe? Às vezes Deus não gosta do silêncio, né? Ele não gosta de ser comportado. Ele gosta de quem sobe na figueira. Ele gosta daquele que grita. Ele gosta dos desesperados. Então, se alguém falou para você ficar quieto, não. Essa manhã eu venho como profeta para te dizer: abra a tua boca, grite, 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 grite. Amém? E continuando. Aí engraçado é que quando Bartimeu ele chama a atenção de Jesus, e Jesus pede para ele vir até ele. Agora os que estavam falando para ele ficar quieto falam assim: agora anima-te. Não, agora vai. É igual aquela pessoa que desacreditou no sonho que você tinha. Você vai lá, ora, jejua, se consagra, põe a mão na massa, trabalha, dá certo. Aí a pessoa chega e fala assim: olha, parabéns, eu sempre acreditei em você. Eu estou dando trabalho para a mídia, né? Eu estou andando para caramba. Mas amém. Depois edita, né? Glória a Deus. Então também é dia de falar para você: acredita, vai dar certo. Você chamou o cara certo para estar do teu lado. E aí vai vir aqueles falando: nossa, eu sempre acreditei em você. Fala: ah, tá bom, mas porque você é crente, fervoroso, você vai falar: amém, irmão, vou estar orando pela tua vida. Vou te dar um pedacinho do bolo que eu fiz. Porque Cristo não nos ensina a revidar o tapa que a gente leva. Ele nos ensina a virar a outra face. Mas virar outra face também não significa ser um idiota. Tô falando assim porque eu aprendi com a P, tá? Mas se você recebeu misericórdia, dê misericórdia. Se você recebeu graça, distribua a graça. Sabe a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Aí o cego vem, mas antes dele vir, sabe o que ele faz? Ele tira a sua capa. Eu pesquisei o que significa capa. Aí apareceu capa de Bíblia, capa de livro, capa de Acan, capa de... Aí eu fui, não é isso que eu tô querendo. Aí apareceu algo aqui para mim que faz mais sentido, que diz que capa significa a situação atual em que uma pessoa está. Bartimeu, quando ouviu Jesus chamar, ele saiu daquela situação. Ele saiu da miséria. Pasmem não, porque está escrito, ele não foi curado ainda.
Pegou? A chave? Não é Pablo Marçal não, tá? É só. Pegou o código? Não. Pegou a revelação? Para você receber o milagre, você tem que sair dessa situação, saltar de onde você estava e caminhar em direção àquele que faz o milagre. Desculpa, me empolguei. Não é fácil estar aqui não, irmãos. Também não é fácil estar onde você está. Mas para você ser curado, você tem que arrancar a capa. Está aqui, a Bíblia que está falando, não sou eu não. Bartimeu jogou sua capa por o lado, lá no versículo 50. Levantou-se e deu um salto. Ele falou: opa! Chegou minha vez. E aí Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Aí sim, depois de ter tido a revelação de quem Jesus era, depois de ser desacreditado, depois de ter, sido boicotado, não fica quieto, não fala nada. Ele não parou de gritar, ele clamou ao Senhor. Jesus ouviu. Ele tirou a sua capa, saiu de onde ele estava, ele saltou, eu creio que de alegria, porque Jesus ouviu. Assim como um apóstolo liberou aqui em Gênesis capítulo 21, Jesus ouve, Deus ouve. Ele te ouviu essa manhã, aleluia, está te mandando a resposta pelo celular agora, fresco do céu. Aí ele fala: eu quero enxergar. E aí, é engraçado que a maioria das vezes quando Jesus cura, ele lacra com a frase final: vai, a sua fé te salvou. Vamos mudar para o que eu falei no começo? Como que chama a lente que nós devemos olhar? Fé. Vai. Aquilo que você enxergou, a visão que você teve de quem eu era, te salvou. Por você acreditar na palavra, por você acreditar em mim, chegou o teu milagre. E eu poderia terminar aqui, mas eu vou falar só mais 3 pontos. E para não ser muito extenso, eu vou ler aqui, porque uma das coisas também que nós recebemos quando olhamos com a lente da fé é a cura. Marcos capítulo 5, versículo 25 e 34. Vamos ler só mais esse. Marcos 5. Eu já passei, né? Do horário? Amém. Marcos 5. Meu Deus, ó, cantar essa música lá. Pegou, cadê o Marcelo? Eita glória! É Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34 diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Repita comigo: poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Aleluia. Seus discípulos disseram:
Vejam a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé te curou. Vá em paz, sem sofrimento, o seu sofrimento acabou. Mas em uma situação onde alguém se encontra em meio à multidão, imagina, quem assistiu The Chosen? Quem não assistiu, você está perdendo, é de grátis. Baixa o aplicativo. Tem no YouTube, eu não gosto de ver propaganda. Tem um aplicativo, de graça, The Chosen, vai lá. E tem na Netflix. Pega da cunhada, da sogra, também. Põe que você está viajando na maionese. Enfim, lá mostra essa situação da mulher. E eu imagino também que chegou um homem que faz milagres. Chegou a notícia que o Salvador está lá. Você acha que ia estar vazio? Pelo menos ia ter um monte de Zé Povinho. Sabe quando o carro freia na sua rua? Aí todo mundo sai na janela assim para ver o que é. Pelo menos tinha esse povo lá. Muita gente. Só que tinha pessoas que apenas de ouvir falar sobre, tinha fé para mudar de situação. Só que porque muitas vezes tem pessoas que ouvem falar sobre, mas vão de curioso. Então, se hoje você está ouvindo sobre fé, não haja na curiosidade. Acredite. Tome posse. Porque se você gritar ou se você tocar, você recebe. Ou seja, o que quer dizer isso? Que não existe um padrão. Você pode gritar, você pode tocar, você pode correr, você pode beijar os pés. E aí no meio da multidão ela foi lá, tocou e ela recebeu cura. Porque ela teve fé que Jesus, o filho de Davi, poderia salvá-la se ela apenas tocasse. E aí tá os mané lá de novo, fala: Jesus, você me pergunta quem tocou o Senhor? Olha o tanto de gente aqui. Não, teve gente que me tocou diferente. Tem gente aqui que sabe tocar Jesus diferente. Tem gente que sabe ter intimidade com Ele. E quando a gente toca Jesus na intimidade, Ele vem em intimidade e muda o nosso ser. E além da cura, quando nós temos um olhar de fé, nós temos a provisão. Eu vou ler rapidamente aqui, em João capítulo 6, versículo 1 a 14, nos mostra que Jesus estava pregando, estava dando um sermão, e o povo estava com fome. Aí Jesus pergunta: onde nós podemos comprar pão e peixe? Aí um irmãozinho abençoado, Felipe, diz assim: Senhor, a gente não dá não. Não dá, mas apareceu o André e falou assim: ó, Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães, 2 peixinhos. Jesus falou: serve, me dê. O que Jesus fez? Levantou os olhos aos céus, deu graça e o milagre aconteceu. Não despreze o pouco que você tem. Ou se você acha pequeno demais, Deus vai te pegar, vai olhar para os céus, vai dar graças e vai multiplicar a unção na sua vida. Só que na hora que Ele fala assim: me dê, dá, irmão. Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Dá. Vamos lembrar de Elias, o azeite da viúva? Dá. Você vai fazer para o cara comer o bolo? Vou. Vai ficar sem comer? Não, não vou ficar sem comer.
porque eu enxergo além. Pode ter acabado por um momento, mas depois que passar tudo isso, vai dar e sobrar. Não vou pregar sobre dízimos, muito menos ofertas e primícias, porque a igreja ministra isso o tempo todo. Você está cansado de ouvir isso. Mas eu estou falando de sonho, estou falando de projeto, estou falando de filho, de filha, marido, esposa, ministério. Dê, que Deus te devolverá em dobro. Amém? A adoração precisa de fé. Vamos falar sobre Marta e Maria? Maria, já para encerrar, ela chegou desesperada com um vaso cheio de perfume, caríssimo. Não era Boticário não, não era Natura, nem Jequiti. Ela não pega esses gatilhos não. Ela vai nos caros, vai nos árabes, lá em Dubai, pegou os gringos. O que ela fez com o perfume? Jogou. Não é atitude louca não, como acharam que era. Quem achou isso? Ora, o que traiu Jesus? Sabe, muitas vezes as pessoas que duvidam do que Deus pode realizar na sua vida é a que acaba traindo Jesus com um beijo. Mas mesmo assim, ele ainda estava do lado, porque Jesus é grandioso em misericórdia. Mesmo assim, estava lá do lado. Tu tem um propósito, irmão. Se tem um irmão na sua vida, eu estava falando com o AP esses dias, se tem um irmão na tua vida que é para testar a tua paz, é para te alinhar, é para extrair de você o melhor, aquela benção que você vai dormir pensando você entendeu, né? É para extrair o melhor de você, não o pior dele. Então só levanta a mão para o céu e dá glória, irmão. Senhor, obrigado porque me provaste, mas me dê graça e sabedoria, Senhor, porque senão eu esgano. Mas como nós vivemos pela fé e não pela carne, amém, graças a Deus, aleluia, Deus abençoe. Você precisa ter essa graça, porque se Deus olhasse para nós com o mesmo olhar que às vezes a gente tem para o irmão que está do nosso lado, olha para o irmão que está do teu lado, fala: irmão, você não sabe, não me testa não, brincadeira. Nós estaríamos perdidos, mas Jesus é grande, amém? Jesus, ele enxergou o que ela fez. A palavra fala que ela separou aquele perfume para o seu sepultamento, não é isso? Mas Jesus não morreu, irmão. Jesus ressuscitou. E assim como o óleo de Maria escorreu pelos pés do Senhor e empesteou no bom sentido, espalhou aquele perfume naquele lugar. Quando nós chegamos nos pés do Senhor e começamos a adorar, a adoração invade o lugar onde nós estamos, e a presença nos envolve, e a oferta que entregamos diante do Senhor sobe em suas narinas, e nós chamamos a atenção dele mais uma vez. É gritando, grite para chamar atenção. É tocando, chame para chamar atenção. É adorando, adore para chamar atenção. E Jesus nos ensina que nós precisamos de fé também para o quê? Para servir. Ele abriu mão da sua glória, desceu como homem, abriu mão de tudo para lavar os pés fedidos, cheio de terra, de poeira,
de bagagem por onde passou, cheios de certezas, costumes, cultura, filosofias, ensinamentos. Chegou diante deles e falou assim: eu vim para servir. Quer chamar a atenção dele? Sirva. E para encerrar, enquanto o louvor sobe, Jesus, Ele nos chama a viver por fé, não pelo que vemos. Ele nos mostrou por diversas vezes que o reino de Deus opera em um nível diferente do que a multidão age. Então nós precisamos desenvolver os olhos da fé para ver e viver o presente que Deus tem em nossas vidas. Se eu puder se colocar de pé no seu lugar. Sabe, às vezes Deus está querendo trocar a tua lente, mas você está insistindo em ver algo que Ele já mostrou para você. Toma jeito, arranca a capa, dá um salto do teu lugar, começa a agir diferente, tome atitudes diferentes. Vou falar para jovens aqui, às vezes você está insistindo em um relacionamento ou em algo que você deseja, que vai te tirar da presença do Senhor, e Deus já te mostrou por diversas vezes o que você tem que fazer e você não está fazendo, você está insistindo. Mas Deus é grandioso e misericordioso. Te trouxe essa manhã para falar: abre o teu olho, eu tenho um óculos novo para te dar. Sabe por que a palavra do Senhor diz assim: que olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu, e jamais chegou ao coração do homem o que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Se você acha que você planeja é bom, imagina o que Ele tem. Sabe aquela frase daquele pregador, diz assim: sabe de nada, inocente. Nós não sabemos, mas graças a Deus que nós cremos, porque bem-aventurados que não viram, mas creram. Então feche os seus olhos. Mas não é para abrir, pastor? Não, Renan, não é. Agora é para fechar. E você vai abrir os olhos do seu coração, porque Bartimeu era cego, ele não enxergava o físico, mas o seu coração estava aberto para receber de quem passava, e ele discerniu. Então que nessa manhã você peça para o Senhor, num momento aí, sozinho, você e Deus, assim: Senhor, se existe algo que eu não estou querendo enxergar, abra os meus olhos. Eu quero colocar os meus olhos em Ti. Eu quero ser como o Senhor. Aumenta essa tal de fé que tanto fala. Eu quero acreditar, porque muitas vezes você sabe o que é fé, mas custa em acreditar. Mas você precisa decretar, liberar. Então aí onde você está, comece a liberar algo contrário do que um decreto humano veio sobre a sua vida, de que você não vai dar certo, de que sua família não vai ser próspera, de que seu casamento não vai rolar, de que não vai dar certo. Decrete a palavra do Senhor sobre isso. Senhor, eu quero decretar vida. Eu profetizo vida, Senhor, vida, vida, vida em abundância. Eu profetizo o shalom do Senhor, eu profetizo a paz, eu profetizo que em minha casa haverá paz,
que sobre a minha tenda não chegará praga alguma, Senhor, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, que os meus filhos serão abençoadores, Senhor, serão uma geração que impactará, Senhor, onde elas estiverem, Pai, em nome de Jesus, por sua presença. Declaro sobre os jovens e adolescentes dessa casa que eles serão referência, Senhor, de adoradores, mestres, profetas, pastores e evangelistas, empresários, Senhor, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, sobre cada um que está neste lugar, a força do Senhor, Pai, a alegria do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. E que como Bartimeu, Senhor, nós viemos clamar a Jesus para abrir os nossos olhos espirituais. Como Marta e Maria, Senhor, nós viemos confiar no poder de Jesus em situações impossíveis. Como André, Senhor, nós oferecemos o pouco que temos a Ele. Como mulher do fluxo de sangue, nós viemos buscar tocar em Jesus com fé. Como Maria, sacrifiquemos com adoração. Como Jesus nos ensinou, nós viemos servir uns aos outros com humildade e com amor. E como Ele nos mostrou ao curar no sábado, que possamos ver além das regras humanas e das liturgias, da